Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia e uma noite mostra a sabedoria à outra noite. Com esse verso das Santas Escrituras, estamos aí iniciando mais uma live, levando fé, levando esperança, levando a palavra de Deus mais pertinho de você. E cremos que Deus tem uma palavra forte para você a partir de agora. Estaremos daqui a pouco fazendo a oração da fé por todas as pessoas que mandarem, através do seu celular, o seu pedido de oração. Se você fizer o seu pedido, o Jefferson, a Isa, o Daniel estarão anotando e passando para que eu faça a oração logo após a mensagem. É muito bom quando você interage, quando você manda sua mensagem também através aí da internet. Eu gostaria de levar até você uma palavra, mas uma palavra forte, uma palavra que ajude, uma palavra que possa te firmar, te fortalecer na fé, confiando na pessoa bendita de Jesus. E o texto que eu quero ler está no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13. Diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Fazei isso com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Eu estava em uma dessas madrugadas orando e eu estava a meditar no livro do profeta Joel. Joel é considerado um dos profetas menores. Por que considerado um dos profetas menores? Não porque ele foi inferior aos outros, mas porque o seu tempo de ministério, o seu tempo de profeta, não foi longo, mas foi profícuo, foi forte. Você pesquisando o nome Joel, na Bíblia todos os nomes têm um significado. Joel quer dizer, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E a mensagem que você encontra no livro do profeta Joel tem muito a ver com os dias atuais, os dias que estamos vivendo. Isso de uma forma geral, entre as nações, há um desencontro. Parece que as pessoas não se entendem mais, cientistas, médicos, autoridades, há uma confusão generalizada. E a pandemia que tem alimentado essa desunião. Uns acham que deve ter lockdown, outros que não. Pessoas a favor de um tratamento precoce, outros somente através da vacina. É uma grande crise que o nosso planeta está vivendo. E o livro de Joel retrata duas grandes crises que Judá estava vivendo. E fala, no capítulo 1, fala a respeito de uma praga que veio e devastou o reino de Judá. Fala a respeito da praga dos gafanhotos.
Eram milhares, milhões de gafanhotos. Aquela nuvem, a primeira delas, que vieram, são os gafanhotos cortadores. Depois veio os gafanhotos, o migrador. A terceira onda de gafanhoto foram os gafanhotos devoradores. E por quarto, os gafanhotos destruidor. Por que isso foi uma tragédia em Judá? Porque Judá era uma nação essencialmente agrícola. Vivia da agricultura. Tudo que ela produzia, aquela nuvem de gafanhoto, vieram uma leva, milhões de gafanhotos, chamado gafanhoto cortador. O que podia cortava, ia destruindo. E não contente, veio a segunda onda de gafanhoto, que foi os migradores, que passavam e que estava de verde, eles iam destruindo tudo. A terceira onda de gafanhotos foram os gafanhotos devoradores. O que eles viam, eles devoravam. Até mesmo a casca das árvores, esses gafanhotos devoravam. E por fim, os gafanhotos destruidores. Não ficou nada de verde em Judá. Então foi uma crise, porque gerava fome, gerava miséria, gerava desespero. Eram os celeiros destruídos, as plantações totalmente destruídas. E, consequentemente, o sofrimento daquele povo. Essa era a primeira crise. E a segunda crise que Judá estava enfrentando era a seca. Não havia água. Consequentemente, nada crescia, os animais morriam, enfim, era a crise da falta de água, a seca. Era uma crise que estava em Judá. E também uma outra crise, a terceira crise, nós vemos aqui no livro de Joel, no capítulo 1, versículo 6, quando fala: porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa em número, e os seus dentes são como dentes de leão. Ou seja, Judá estava passando essas duas crises, do gafanhoto e da seca, e o exército poderoso estava para atacar Judá, para conquistar Judá. Então, era a grande crise que Judá estava vivendo, e é retratado isso no livro do profeta Joel. E nós vemos hoje, guardadas as devidas proporções, não? A época, a cultura, os lugares geográficos, nós também estamos vivendo dias em que parece que esses gafanhotos do inferno têm atacado as nações. Países riquíssimos estão tendo problemas financeiros, econômicos. O nosso país, o nosso Brasil, estamos vivendo dias em que os pequenos produtores, os comerciantes, os pequenos empresários, as pequenas lojas fechadas, pessoas sem condição de ganhar o seu pão, sem condição de levar alimento para sua casa. É por isso que eu disse a princípio, que parece que essa profecia de Joel também é para os nossos dias. E eu gostaria de ler para vocês alguns versículos do livro do profeta Joel.
Se você está aí com sua Bíblia, você podia abri-la no livro do profeta Joel. Fica depois do livro do profeta Daniel, depois do livro do profeta Oséias, fica antes do livro de Obadias, de Amós, livro do profeta Joel. E eu quero ler versículo por versículo. Você vai me dar atenção neste momento. O capítulo 1, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, escutai todos os moradores da terra. Porventura isso aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração, vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. E eu quero ler agora, também aqui, na minha Bíblia, já a partir do versículo 4, quando diz, no versículo 4, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. São as 4 ondas de gafanhotos: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. E é isso que nós temos visto nos dias atuais. As pessoas perdendo seus investimentos, fechando seu comércio e se desesperando por falta de perspectiva. Assim estava Judá nos dias do profeta Joel. No versículo 5 fala: ébrios, despertai-vos e chorai, gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Ou seja, aqui, quando o profeta Joel fala para Israel, Deus falando através de Joel para o povo de Judá, fala ébrios. Sim, porque as pessoas também estavam dadas à bebida, então era uma chamada a atenção. Mas também nós podemos trazer para esse lado, as pessoas estavam embriagadas nos seus pensamentos. Cada um pensando de um jeito, fazendo de outro jeito. Pensamentos errados, pensamentos de destruição. É como nos dias atuais. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. As pessoas não se entendem, estão embriagadas no seu desejo de poder, de conquistar, de derrubar, de destruir o próximo. E aqui então Deus censura Judá, ébrios. As pessoas parecem que perderam a razão, agridem pessoas que estão trabalhando, levam preso quem está trabalhando, proíbe as pessoas de trabalhar, proíbe as pessoas de ganhar o seu dinheiro. E não há nada científico para comprovar isto. Estão embriagadas em seus próprios pensamentos. E aqui ele fala no versículo 6, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais, ou a queixada de uma leoa. Ou seja, além daquelas 2 crises, havia também um povo que estava querendo conquistar Judá. E nós vemos hoje a nossa nação. É o desemprego, é a fome, é a peste, é esse coronavírus, enfim. E vem o diabo também tentando destruir, com vícios, com suicídio. As pessoas brigando em casa, separação de casais, ódio entre irmãos, enfim, era a situação de Judá. Versículo 7, fez de minha vida uma assolação,
destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra os seus sarmentos e se fizeram branco. É aquilo que eu disse: se você quer destruir uma árvore, tira a sua casca. E aqui fala que essa praga, essa nuvem de gafanhoto, destruiu, destroçou a minha figueira, tirou a casca. Eu, quando olho as lojas fechadas, placa de aluga-se, eu imagino os dias de Judá, em que Joel profetizava, a casca sendo tirada, sonhos caindo por terra, lojas fechando, pessoas quebrando, desespero nas famílias. Assim estava Judá. Lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Exatamente, nos dias de Judá, se fecharam a casa do Senhor, não havia mais louvores, não havia mais ofertas de manjares, não havia mais orações, a casa do Senhor estava fechada, o sacerdote estava de luto. Eu converso com muitos pastores, aqui na cidade, no estado, no Brasil. Hoje mesmo conversava com pastores do Ceará, conversava com pastores de Goiás, e todos estão tristes porque a casa do Senhor está fechada. As autoridades fecharam a casa do Senhor, aonde as pessoas podem encontrar consolo, refrigério, alívio para suas dores, aonde elas podem derramar a sua alma diante de Deus, ouvir a palavra. Os sacerdotes estão tristes, os pastores estão tristes, tal qual em Judá. Não se havia mais oferta de manjares, não havia mais sacrifício. O nome do Senhor não estava mais sendo louvado na casa do Senhor. E veja como quase todos os nossos estados no nosso país fecharam as casas de oração, fecharam as igrejas. E com certeza lá em Judá isso entristeceu a Deus. E eu creio que isso que está acontecendo com a igreja não está agradando a Deus. O que essas autoridades estão fazendo não está agradando ao Senhor. E assim estava Judá. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. E é isso que nós observamos. Não havia alegria lá em Judá. Hoje o nosso povo está mais triste, com medo, preocupado. E esse medo tem sido disseminado pelos meios de comunicação, pelas autoridades. A grande maioria delas não tem conhecimento dessa praga que veio sobre as nações e faz o que acham. E levam pessoas à miséria, levam pessoas ao suicídio, levam pessoas à destruição. Não há alegria entre os filhos dos homens. Agora aqui no versículo 13, Deus começa a dar o remédio para Judá. Está vendo, Jefferson? O remédio para Judá, para o povo de Judá. Cingi-vos, pois, de pano de saco, e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministro de meu Deus, passai a noite vestido de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Ou seja, Deus estava dizendo algo muito forte. Talvez a igreja não está percebendo, mas é hora de toda a nossa liderança, pastores,
obreiros, diáconos, líderes de louvores, líder de jovem, líder de mulheres, de homens, de casais, membros do CDL, membros da igreja. Primeiro começar do altar, os pastores orar, jejuar, mas fazer o jejum bíblico, se abster de alimento. Hoje inventaram vários tipos de jejum, mas o jejum bíblico, não provar alimento, não provar de água, e se humilhar, o saco com cinza, que aqui fala, para ficar durante a noite, era a forma que o povo demonstrava que estava arrependido, que estava humilhado, se humilhando diante de Deus, e jogava cinza na sua cabeça. Precisamos dobrar o joelho, nós pastores, nós líderes, todo tipo de liderança, toda espécie de liderança da igreja, todos os diáconos, e orar para a nossa nação, principalmente a nossa nação, que com certeza tem entristecido a Deus com as idolatrias, blasfemando o nome do Senhor, zombando do Senhor, diante de milhões de pessoas, arrastando simbolicamente o Senhor na rua, escarnecendo do nome do Senhor. Precisamos orar para que Deus perdoe esse pecado de nossa nação, para que Deus possa sarar nossa nação, para que haja cura na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Cingi-vos, pois, de pano de saco, e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministro do altar. Ministro de meu Deus, passai a noite vestido de pano de saco, porque da vossa cabeça, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares. As igrejas estão fechadas, os templos estão fechados. Nós sabemos que Deus está em toda parte. Deus está conosco, se formos nas mais altas montanhas, ou no mais profundo abismo. Mas a casa de Deus é lugar sagrado, lugar de louvor, de adoração, de ministração da palavra, de oração, lugar em que as pessoas se encontram com Deus. Isso daí é um pecado que a nação tem cometido, e nós precisamos orar. Do mais humilde líder ao mais que ocupa a mais alta patente, se humilhar no saco e na cinza, pedir perdão pelas nossas autoridades, pelos pecados que eles estão cometendo, para que haja cura na nossa nação. Um país tão bom, tão rico, um país com riquezas naturais, um povo maravilhoso. Mas nós vemos cada estado fazendo sofrimento do povo. Mas vamos continuar. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos, e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? É isso que eu tenho falado. O povo está triste, porque o povo cristão é o povo que ora pela nação, é o povo que ora pelas autoridades, e o Espírito de Deus age. E eles fecharam a casa de Deus, em todas as cidades. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de boi estão sobre modo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirante por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Assim estava
Judá, assolada. E se você sair nas ruas da sua cidade, você vai ver quantas lojas fechadas, quantas placas de alugas. O desespero já está tomando conta de pessoas. Depressão, opressão, suicídio, brigas nos lares. Está na hora do povo de Deus se unir e proclamar um jejum. Cada um. Eu quero fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você não jejua? Mas o jejum bíblico, se abster de água e de alimentação. Quando a pessoa jejua e ora, ela está demonstrando para Deus que ela quer humildade. Ela está se humilhando diante de Deus e ela quer ver Deus agindo. E orar para que haja arrependimento no nosso país. Orar para que haja arrependimento das nossas autoridades. Para que haja cura. Eu li o versículo 15, capítulo 2, versículo 12 e 13, quando fala: assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, fazei isso com jejuns, com choro e com pranto. Tem pessoas levando Jesus, a fé em Jesus, como brincadeira. Ela diz que confia em Jesus, mas a sua vida é contrária. Não há amor, não há perdão, não há testemunho. A conversão, ela ocorre quando você conhece Jesus. Mas nós temos muitas áreas de nossa vida para se converter. Muitas áreas que precisam se converter. E se voltar de verdade para Deus, não estar com o coração dividido, servindo a Deus, servindo ao mundo, servindo a Deus e servindo ao pecado. Não, se converter de verdade. E diz mais o versículo 13: e rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepender do mal. Ou seja, rasgai o vosso coração. É entrar diante de Deus e se entregar a Deus. Não louvar a Deus só com os lábios, louvar a Deus só com a boca, mas o coração está longe. É se converter de verdade, servir Jesus, ler a palavra de Deus, viver a vida de acordo com a palavra de Deus. Convertei-vos, é o que precisa acontecer na nossa nação. As crises de Judá, o ataque daquele povo numeroso, Deus deu a receita para as autoridades, para que os ministros, para que os líderes, para que a igreja se humilhe diante de Deus e ore pelo pecado da nossa nação, para que Deus perdoe, para que Deus sare a nossa nação, para que Deus haja na vida das nossas autoridades, para que cesse essas crises e o nosso país possa voltar a viver dias de paz, dias de tranquilidade. E converter de verdade, se voltar para Deus, se entregar para Deus e produzir frutos dignos de arrependimento. Espero que o Espírito Santo fale ao seu coração, que Deus te abençoe, que haja cura na sua vida e que você possa se irmanar comigo nesse sentimento de jejuar, de orar e orar para Deus sarar o nosso país, para Deus perdoar o nosso país por todas as maldades que tem feito, pela zombaria com o nome de Jesus, por profanar as coisas santas. Aí sim haverá cura e haverá dias melhores. E orar também
pelos moradores, não de Judá, mas da nossa cidade, da sua cidade, para que haja consolo, conforto e dias melhores para eles. Para que não haja fome, não haja peste, não haja praga nenhuma na vida dos nossos concidadãos, dos nossos irmãos da nossa cidade. Tá bem? Jefferson, tem pedido de oração? Isa? Daniel? Amém. Estaremos orando por esses nomes. Olha, gente de longe, gente lá do Nordeste, gente do Sul. Estaremos orando. Feche os seus olhos, abra o seu coração, toca em Jesus pela fé agora. Maravilhoso Deus e Pai, no nome de Jesus, que a tua boa mão seja estendida sobre todos esses que ouviram a tua palavra. Que as comportas do céu se abram e que seja repreendido, Senhor, nesta hora, todos os espíritos cortadores, todos os gafanhotos migradores, todos os gafanhotos devoradores, e todos os gafanhotos destruidores sejam repreendidos na vida do seu filho, que nada seja cortado, que nada seja devorado, que nada seja destruído, que haja felicidade nesta casa, neste lar, nesta família. Senhor, abençoe os empresários, os comerciantes, os pequenos agricultores, todos aqueles que produzem nesse país. Abençoa os motoristas de caminhão, motoristas de táxis. Abençoa os trabalhadores, Senhor. Cure a nossa nação. Perdoe os pecados da nossa nação, Senhor. E abençoe cada pessoa que ora comigo agora, Pai. Que haja cura na vida de cada um. Oro pelos pedidos de oração, que a sua boa mão seja estendida sobre todos eles, eu te peço, Pai, no nome de Jesus, e te agradeço. Amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, que a graça do Senhor Jesus esteja no seu coração. Eu estou orando por você. Não esqueça de orar por esse seu amigo. Na sua oração, diga: Deus abençoe o pastor Márcio. Tenha certeza que desse lado você tem um amigo orando por você. Um beijo no seu coração. Compartilhe esse vídeo com seus contatos. E até terça, se Deus quiser.